Olá, seja bem-vindo mais uma vez à nossa edição de hoje. Temos o nosso convidado especial, que é Justino Gomes, estudante da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, que todos nós conhecemos. Os nossos internautas aproveitem já a partilhar essa nossa transmissão. E vamos falar exclusivamente de Justino Gomes. Nessa entrevista, terás a oportunidade de conhecer o percurso acadêmico do estudante. Justino, tudo bom? Todo. Ok. Justino Gomes, quem é o Justino? Justino Gomes é um estudante guineense das Ciências Humanas aqui no Brasil, concretamente na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, como você acabou de dizer aqui. E é um estudante que veio do norte da Guiné-Bissau, setor de São Domingos, e que também teve percurso no setor de Canchum, por ser também uma região em que a sua origem está assente. É um estudante que ao mesmo tempo que está aqui na Unilab, também está na Universidade Estadual do Ceará, que é a UES, a fazer o mestrado em Sociologia. Ok. E agora, Justino, quantos anos já no Brasil? Estou aqui já há 5 anos, porque eu cheguei aqui no dia 11 de agosto de 2017. Então, de lá para 11 de agosto de 2022, já é 5 anos. Okay. E Justino Gomes, uma pergunta de curiosidade. Eu queria saber da sua experiência do primeiro semestre, né, na universidade, porque bem sabemos qual é a nossa dificuldade, nós africanos, inclusive o nosso país, Guiné-Bissau. Aqueles sucessivos greves. Como foi a sua primeira experiência? As dificuldades também? Como é natural, né? Quase todos os estudantes têm dificuldades quando se trata de uma desterritorialização para depois uma reterritorialização. Então, saindo de um sistema educativo e indo para se inserir no outro sistema educativo que até certa forma pode ser considerado diferente, né? Sempre há essas dificuldades no primeiro momento. Então, no meu caso, uma das dificuldades era a própria compreensão da variação linguística brasileira. Então, há uma variedade linguística que precisamos de algum tempo para estarmos alinhados a essa variedade. Então, eu nos primeiros momentos eu tinha dificuldade de compreender, né, certas palavras, saber certos significados de algumas palavras que eram comuns aqui no Brasil. E quando o professor falava na sala, me parecia como se fosse, né, um barulho, assim, não dava para captar toda a informação, né, devido a essa dificuldade ou essa variedade linguística. Mas com o tempo vim a me familiarizar com o próprio sistema, né? Passei a ter maior e melhor compreensão, né, dessas variedades. Tirando este aspecto linguístico, em termos também da compreensão do conteúdo, eu digo que quanto a isto eu não tive tantas dificuldades devido à experiência que eu já tive, porque eu antes de chegar aqui eu já tinha feito o curso médio de administração, 3 anos, depois eu estava a fazer a licenciatura em língua portuguesa no Ticuté, né? Na escola, aliás no departamento de licenciatura em língua portuguesa do Instituto Camões. Então tive uma certa experiência também como professor na Guiné-Bissau. E isto me ajudou bastante em termos de ter hábito à leitura e ter alguns domínios, né, de algumas técnicas que são indispensáveis no próprio ensino superior. Com certeza. E falando dessas experiências, eu queria que relatasse um pouco sobre a sua primeira chegada nesse município de Acarape, no caso, porque o Unilab tem 2 polos, Acarape e Redenção, nesses municípios. Isso estás a falar aqui no estado do Ceará? No estado do Ceará, sim. Porque quem está a nos assistir, estamos concretamente no estado do Ceará. Somos estudantes dessa universidade. E bem sabemos que o clima aqui no Brasil, ou que seja, concretamente nesse estado, é o outro. Né?
e também interação com as pessoas Exato. nativos desse município. Bem, quando eu cheguei aqui no ano 2017, a nossa entrada foi a última entrada que passou pela pousada. Sim. Pousada, para quem não sabe, podemos dizer aquele sistema lá na Guiné, né? Hotel, Hotel, sim. entre aspas. Sim. Sim, então nós passamos pela pousada, nós fizemos um mês na pousada. Sim. E ao longo daquele período da nossa estadia na pousada, tivemos a oportunidade de conhecermos, né, uns aos outros. Sim. E construímos também ali as relações, né, amigáveis entre os colegas. Apesar de já termos conhecido alguns colegas, mas, por exemplo, no meu caso, eu não conhecia todos os colegas que eu vinha com eles. Mas a nossa estadia lá na pousada, né, passei a conhecer a maioria e também a ter aquelas relações mais afetivas, mais amigáveis com esses colegas. Então, aquele período de estadia na pousada minimizou certas dificuldades. Por quê? Porque o isolamento ou a solidão que poderíamos enfrentar no primeiro momento foi logo minimizado, né, por aqueles momentos de partilha, aqueles momentos de, entre aspas, nosso crioulo Jumbai, entendeu? Aquela interação na pousada. Sim, sim. Então, contribuiu bastante para o nosso equilíbrio emocional naqueles primeiros momentos. Mas tirando este aspecto da nossa relação entre os estudantes na pousada, indo para uma relação com a comunidade, também teve dificuldades em termos da própria manifestação cultural, assim como linguístico. Então vamos ver que quando eu saía na altura, né, para as ruas, quando um velho, um idoso ou um cidadão de idade adulta fala e que não é do próprio âmbito acadêmico, né, a forma como fala já é diferente. Totalmente diferente. Exatamente, é diferente daquilo que estudávamos na gramática, né, no dicionário, porque é uma linguagem, né, mais cearense, entendeu? Porque tem aqueles, não sei como é que eu posso dizer, eu ouvi também vários vocabulários, né? Dizendo, olha, macho, cabamacho, Exato. Vixe Maria. Pois é. São coisas totalmente diferentes com a nossa realidade. Por exemplo, para dizer o cara é bom demais, às vezes se ouve dizer assim, cá bom demais. Cá bom demais. Aí não dá então, para... assim, torna um pouco difícil compreender para quem não se habituou a essa forma de falar. É verdade. Sim, continuando com as questões, eu queria saber porque ouvi vários relatos de que as pessoas, porque você já saiu da pausada e agora o destino já morou com os colegas. Ouvi vários relatos de que as pessoas preguiçosos que não querem fazer trabalho de casa, essas coisas. Como é que o Justino Gomes consegue gerir esse problema? Bom, eu quanto a isto, eu posso dizer que não tive problemas quanto a isto, porque os colegas com que eu fui morar com eles foram muito bons, muito bons. Tivemos relações espetaculares e vivemos ou convivemos durante 5 anos, mas em nenhum momento tivemos as fricções ou as contradições ao ponto de interferirem no nosso relacionamento. Às vezes, de um momento para outro, você percebe que olha, o colega não se acordou bem, mas isso não complica, não interrompe nada, porque é do nível inferior posso considerar. Isto. Então, quando eu vinha para cá, eu tinha conhecido um colega que era colega da turma, né, no Chicoté. Apesar de alguns dizerem na Chicoté, né? Mas eu considero no Chicoté, considerando que estou a referir à própria pessoa, né? Que é o Chicoté. Que é a Escola Superior de Educação. Isso. A Guiné-Bissau. Exatamente. Então, que é o Januário Manuel Insigue. E nós tínhamos assim combinado que assim que chegarmos aqui no Brasil, íamos residir, né, na mesma casa. Então, foi também o que fizemos e fomos morar na mesma casa, eu, Januário, Bruno
e o Augusto. Sim. Então o Augusto fazia matemática, o Januário também vinha na matemática, depois mudou para a administração pública. Sim. O Bruno vinha na física, depois mudou para a biologia. Eu vinha na língua portuguesa, depois mudei para humanidades. Então quase é só o Augusto é que não deslocou, mas todos nós, né, deslocamos. Então foi uma convivência, né, de aprendizado e muito boa, porque ao longo desses anos construímos muitas amizades, Sim. muitas boas relações, aprendemos uns com os outros e também aprendemos com todos os colegas com que viemos. E Exato. continuando com as questões, Justino Gomes, sabemos que o Brasil está num dos países, né, que, se formos falar quanto à produção acadêmica, o Brasil Sim, tá- produz tá- muito. tá. Eu queria saber qual é a sua experiência enquanto à produção acadêmica. Bem, eu acho que por enquanto, né, está a ir bem, até porque o próprio sistema está configurado de modo que quem queira seguir ao percurso acadêmico tem que se esforçar para ter as produções, para inserir nas produções, Sim. porque as produções também acabam por determinar o percurso acadêmico do estudante aqui no Brasil. Sim. Em todos os concursos que você vai, né, vai ter sempre a avaliação do currículo. Sim. E a avaliação do currículo aí se faz não só pela sua participação em eventos acadêmicos, mas também a sua produção no campo acadêmico e assim como a sua participação nas outras atividades culturais. Sim. Então, quando eu cheguei aqui, quando percebi que aqui no Brasil essa produção conta muito e além de contar também muito, contribui para a própria aprendizagem do estudante. Então, eu passei a participar de alguns grupos de estudo. Sim. O primeiro grupo em que eu participei foi o grupo de estudo das literaturas africanas da língua portuguesa, que estava sob coordenação da professora doutora Sueli da Silva Saraiva e a professora Cristina Muraro. Nesse grupo eu conheci alguns colegas como Eugênio Nunes Correia, o Juliano e outros da nacionalidade angolana e moçambicana, assim como santomense. Porque é a Universidade da Integração. Exatamente. Né? Inclui todos esses países que falam a língua. Exatamente. língua Na altura eu portuguesa, estava sim. no curso de letras. Como eu gosto também das literaturas africanas, né, fiz parte desse grupo. Então aprendi bastante e as nossas coordenadoras nos incitavam, nos motivavam para termos algumas produções, né, e participar nas atividades acadêmicas. Então depois daquilo posso considerar que a primeira produção que eu fiz foi o meu trabalho de conclusão de curso de bacharelado em Humanidades. Estou a falar de produção publicada, Publicada, né, e a sim. produção editorial. As outras pequenas produções para participar nas atividades, por exemplo, semana universitária, aí sim eu fazia com alguns colegas, né? Mas produção para publicação nas revistas científicas, a primeira foi essa aqui que eu fiz, que foi um estudo comparado do romance Kiki Amacho de Filinto de Barros e romance A Última Tragédia de Abdoulaye Sylla, né? São romances precursoras da literatura romanesca guineense que foram publicadas na segunda metade E da essas década de 90. essas pessoas são bem Filinto- conhecidos no país? São escritores conhecidos no país? Bom, da Guiné-Bissau? conhecidos no país, neste caso no âmbito acadêmico, posso Acadêmico, considerar que são conhecidos, porque na literatura romanesca guinense não há como passar, né, sem passar por essas pessoas. Sim. Entendeu? Agora, na sociedade guineense, uma sociedade que é menos letrada e em que a própria presença da literatura e a produção acadêmica ainda está na fase de construção, não está consolidada e é muito desconhecida na sociedade. Acho que talvez, né, essas pessoas não sejam assim bem conhecidas, mas no campo acadêmico universitário posso admitir que tenham uma certa notoriedade. Sobretudo Abdoulaye Sylla é uma das figuras, né, grandes figuras da literatura romanesca guinense, entendeu? E Filinto de Barros também é uma das figuras, né,
que se destacaram no início dessa literatura, Sim. entendeu? E até onde eu sei, o romance dele é o segundo, é o segundo romance publicado, um romance genuinamente guineense. Sim, sim. Né? O romance dele é o segundo, depois de Lessila ter publicado, veio Linto de Barros, apesar de podermos reconhecer também a publicação Sim. da Filomena Embalo, né? Mas teve outras produções, mas que não eram feitas pelos guineenses, mas que foram feitas por outras pessoas de outras nacionalidades sobre a Guiné-Bissau. Exatamente. Então, são romances espetaculares para a compreensão da sociedade guineense, né? Sobretudo do seu processo de formação enquanto nação. Ok, falando da produção acadêmica, o Justino já publicou quantos artigos? Bem, nem faço ideia. Nem faço ideia. Mas vamos lá, vou ver. Mas duvido que eu tenha recordado aqui, né, todos os artigos publicados. Como eu estou a dizer, além daquele trabalho de conclusão de curso, eu tive uma publicação com o colega Lucas, numa das revistas, se não me engano, parece Batuque ou Batuco da Unilab, Sim, sim. né? Falando da Friquia de Nocampada. Eu participei na organização da primeira coletânea literária do grupo Friquia de Nocampada. O livro foi publicado no ano 2020. Eu, Eugênio, Lucas e alguns colegas organizamos o trabalho e conseguimos ter essa publicação, que é a coletânea das produções, né, dos poetas da Friquia de Nocampada, que são estudantes guineenses que estão aqui na Unilab, no estado do Ceará, e que organizaram este grupo literário como forma de promoção da literatura da Guiné-Bissau, sobretudo, mas também das literaturas da língua portuguesa, neste caso não só africanas, assim como de CPLP. Então é um espaço cultural em que se faz a promoção dessas reflexões literárias. Então, além deste livro, também contribuí com o prefácio do livro do colega Eugênio Nunes Correia, né? Saró de Dor, Esperança na Pátria Tabanco, se não me engano assim, que também é um livro muito excelente. Eugênio é muito espetacular. Eugênio Nunes Correia. Isso, É doutorando já. Já é doutorando em literatura. Exatamente. Estudou aqui na Unilab. Também contribuí com o prefácio do livro do Yannick Nanki, né, Caminho com o Dormenta, que saiu neste ano 2022. Também um livro muito espetacular e está a pensar a organização do seu lançamento aqui na Unilab. Já foi lançado pela editora, já não me lembro o nome da editora. Sim, sim. Além disso, tive algumas publicações, por exemplo, publiquei recentemente, neste ano 2022, praticamente 4 artigos, né? E um está para sair, provavelmente deveria sair na revista África Africanidades na semana passada, mas não saiu devido a alguns problemas no sistema, né? Está para sair. E participei também das publicações, por exemplo, do programa Residência Pedagógica, que eu fazia parte, já saiu o artigo, já saiu. Pronto. Resumindo, não tenho ideia exatamente de quantos artigos já tenho publicado, mas acho que já estão mais ou menos entre 10 ou um pouco menos de 10 artigos. Com certeza, é muito interessante. A produção é uma coisa extremamente importante. Sabemos que o nosso país está a precisar mesmo das pessoas que escrevam, produtores, né? Porque temos muitas coisas interessantes, né, na Guiné-Bissau para escrever. Exato, até esqueci de dizer que tive uma publicação com a colega Murida Jeju, né, em que fizemos uma breve leitura comparada entre dois contos, né, das literaturas africanas. Refiro-me a um conto de Miyakoto, que é escritor moçambicano, e um conto de Luandino Vieira, que é um escritor angolano. Então essa publicação foi no ano 2020. Faz parte de um dos capítulos da coletânea organizada pela revista África Africanidades sobre literatura de Angola. Justino Gomes, qual é o seu grau acadêmico? Bom, eu acho que estou no intermédio, né?
Como assim? Quando vou falar do meu grau acadêmico, nem sei qual vou dizer, mas vou lá dizer. Como eu estava, ou como eu disse logo no início, de que eu tive um curso médio em administração em Bissau, né? Eu estava também a fazer licenciatura em língua portuguesa. Né? Aqui no Brasil eu já tenho graduação em humanidades, que é bacharelado em humanidades, exatamente. E estou a concluir, neste semestre vou fechar, né, a minha licenciatura em Sociologia e também provavelmente neste mesmo semestre vou fechar o meu mestrado em Sociologia. Licenciatura aqui na Unilab e mestrado na UES. Ok, e uma pergunta agora, suscitou uma dúvida agora. E como é que consegue gerir, né, conciliar tanto mestrado e licenciatura? Bem, isso foi possível devido ao próprio novo contexto que a pandemia de coronavírus nos abriu. Sim. Porque com a pandemia, depois de quase um ano de espera, posso dizer, percebeu-se de que há que se adaptar a outras formas, né? Há que se adotar a tecnologia para não deixar tudo parado. Sim. Então daí alguns programas, ou quase todos os programas que funcionaram no ano 2021, finais de 2020 e todo o ano 2021, né, adotaram o sistema remoto, que é o sistema das aulas à distância, usando, né, diferentes aplicativos. Recursos sociais. tecnológicos. Exatamente, sim. recursos tecnológicos. Então daí que com o meu diploma de bacharel em humanidades, né, tenho possibilidade de me candidatar a qualquer programa de pós-graduação, porque o curso das ciências humanas, aliás, das humanidades aqui na Unilab está dividido em duas etapas ou duas fases. A primeira fase é de bacharel e a segunda fase, que é de terminalidades, aí o estudante pode escolher, por exemplo, aqui no Ceará, a sociologia ou história ou pedagogia ou antropologia, entendeu? Para fazer. Então, escolhendo este curso, esse estudante estará a fazer o segundo curso de graduação. Tendo já feito bacharelado em humanidades, eu fui me candidatar, né, no programa de pós-graduação da Universidade Estadual do Ceará e passei no concurso. E também eu tinha passado no concurso da Universidade do programa de pós-graduação em Sociologia e Ciência Política da Universidade de Santa Catarina, né, mas devido às circunstâncias no momento, eu acabei por ficar aqui no Ceará fazendo mestrado em Sociologia. O nosso concurso terminou no mês de dezembro de 2020. Né, e iniciamos as aulas no mês de abril de 2021. Exatamente. Muito interessante. Agora já foi tudo esclarecido. E Justino Gomes, enquanto sociólogo, eu queria fazer uma pergunta de curiosidade. Justino, bem sabemos que o nosso país tem aquele tanto, posso dizer que é crise política, né? Problemas cíclicos, que está em causa, que levou o país até nessa condição, porque já estamos com quantos anos de independência? 40 e tal anos de independência, mas agora, até agora estamos nessa sucessiva desestabilidade. Qual é a sua análise quanto isto? Bem, eu acho que qualquer que seja guineense reconhece que Guiné-Bissau desde sempre não vivenciou aquilo que sei que posso dizer, ela mesma desejava vivenciar. Sim. No período pós-independência. Qualquer que seja guineense, seja lá acadêmico ou não acadêmico, universitário ou não universitário, tenha noção de que ainda temos muitas dificuldades, temos muitas coisas para superar, ou seja, ainda não chegamos ao patamar que almejávamos, ou que todos nós almejamos até. Mas apontar assim de uma forma direta, específica, os motivos disso vai nos levar a percorrer ao percurso histórico da formação do Estado da Guiné-Bissau ou da Guiné-Bissau enquanto Estado, né, no conjunto do sistema internacional em que ela é uma das unidades que compõem o sistema internacional.
Daí que vamos poder começar este percurso. Apesar de muitos estudiosos, sobretudo críticos guineenses, né, não se reconhecerem neste limite temporal de começar o percurso da formação do Estado da Guiné-Bissau no processo de luta e libertação, né, apesar de reconhecermos de que nem todos concordam com este recorte temporal, mas eu só quero, por questões didáticas de melhor compreensão, partir daí, né, para mostrar que podemos começar isto a partir desta mobilização, né, dos guineenses, dos cabo-verdianos para a formação ou a construção de Estado-nação da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Então vamos ver que teremos elementos ou teremos as situações que podem ser encontradas as suas origens, né, logo nesse período de mobilização. Mas também ao longo do percurso, né, teremos outros elementos que vão surgir e que vão permanecer e que vão repercutir ao longo do processo histórico até aos dias atuais. Então, daí que veremos que temos instabilidades políticas. E essas instabilidades políticas não são de hoje. São instabilidades políticas que podem ser encontradas logo no momento da mobilização, né, dos movimentos de lutas de libertação. A dificuldade de relacionamento de diferentes movimentos de libertação, sobretudo na década 60, 70, né, vão dividir a sociedade guineense em diferentes polos, posso dizer. E essas dificuldades também vão ser vistas no próprio partido que ganhou hegemonia neste processo que é o PAIGC, e teremos logo que as contradições internas no partido PAIGC, que mesmo depois da independência não foram superadas. Mas levando todo este processo, vamos ver que há um conjunto de problemas estruturais e sistêmicos que impediram a continuidade ou que provocaram a descontinuidade ao longo do processo, e isso levou-nos a ter golpes de Estado, em que o primeiro golpe, por exemplo, 14 de novembro de 1980, é resultado de dificuldade de coexistência da ala guinense do PAIGC e a ala cabo-verdiana do PAIGC. E essas contradições, né, colocaram em causa o projeto ideológico da formação de um Estado federal da Guiné, que teria ao mesmo tempo Guiné e Cabo Verde. Mas podemos também ver que, mesmo dispensando este percurso de luta e libertação, em que teremos essas dificuldades, né, de coexistência dos guineenses com os cabo-verdianos e dos guineenses em si mesmo dentro do PAIGC, né, nós teremos também a segunda fase, que talvez seria a fase em que estaríamos um pouco avançado, mas que não foi também, devido às dificuldades que foram encontradas. Esta fase é a fase pós-80, né? Aquela fase em que já não se tem o cabo-verdiano, né, na própria conjuntura política, devido à ruptura, né, do projeto binacional. Então passaremos a ter os guineenses assumirem o processo político da Guiné-Bissau, que é a partir do movimento reajustador, né, liderado na altura por general João Bernardo Nino Vieira. Mesmo assim, de 80 para 90, nós tivemos praticamente a esperança desiludida. Por quê? Porque aquilo que se esperava não conseguiu também ser feito devido às próprias dificuldades estruturais que o próprio movimento enfrentava e que não conseguia superar. Então voltamos a ter, né, o elevado grau de desconfiança, dificuldade de relacionamento entre os guineenses, e que a própria transição para o regime democrático na década de 90 encontrou e mesmo assim não conseguiu superar. Então temos nesse sentido uma nação guineense que ao longo do percurso veio com dificuldades, né, de relacionamento entre os guineenses. Então nós fomos para a democracia pensando que talvez com o multipartidarismo teremos maior liberdade de expressão, respeito aos direitos humanos e a participação ou construção participativa do novo Estado e da própria democracia.
Mas o que é que se tem? Há uma enorme dificuldade de relacionamento entre os atores políticos e essas dificuldades transcendem o campo político para o campo social. E aí você encontra uma dificuldade de próprio relacionamento entre os guineenses. Então, a falta de construção das instituições democráticas consolidadas ou fortes para termos um Estado forte tem dificultado, né, diferentes projetos de desenvolvimento que vieram a ser pensados, né, ao longo do processo da pós-independência. Então, passamos a ter uma sociedade em que, emprestando já as terminologias, por exemplo, da Abdullah Sila, né, posso dizer uma sociedade safar mestida, em que cada um se preocupa em safar a sua mestida. Safar mestida, o que é que querias dizer com isso? Bom, safar mestida na língua guineense é satisfazer a necessidade, satisfazer as suas necessidades, fazendo uma tradução literal nesse sentido. Sim. Ok, então essa safar mestida no contexto guineense que foi apresentado por Abdullah Sila, né, tem um sentido negativo e positivo, mas o que se verifica na Guiné-Bissau é a sua vertente negativa no sentido de que há uma sobreposição dos interesses pessoais sobre os interesses coletivos. Então, quando o cidadão se preocupa em satisfazer os seus interesses pessoais em detrimento dos interesses coletivos, ou mesmo que esses interesses pessoais ponham em causa os interesses coletivos, né, não se verifica a preferência da salvaguarda dos interesses coletivos, mas sim a maior inclinação aos interesses pessoais. Então, considerando fazendo já uma leitura sobre isto, né, podemos enquadrar, né, diferentes formas, né, de corrupção, né, que se verifica na Guiné-Bissau. A própria disfuncionalidade do Estado, né, podemos dizer, se enquadra nisto. Então, isso nos levou, né, a ter uma sociedade ou um Estado em que praticamente é difícil verificar, né, o real cumprimento dos princípios democráticos. Esses princípios democráticos que foram substituídos, né, pelas diferentes formas de sobrevivência. Então, aí que se vê que temos uma sociedade, um Estado, uma nação em que a cultura de safar mestida, né, sobrepõe-se a próprios princípios democráticos. Com certeza. Ok, é assunto extremamente importante. Agora, Justino Gomes, uma pergunta de curiosidade também. E eu notei uma coisa no nosso país, não sei, eu queria que fizesse uma análise sobre isso. E as pessoas dão mais crédito, né, em certos cursos, no caso de Direito e Medicina. Mesmo encontrando uma criança na rua, perguntando a ele, não, que curso que tu pretendes fazer agora, depois de tu terminar o ensino médio? E essa criança vai dizer, olha, vou fazer Direito. Provavelmente. Sim. E fazendo essa análise, porque nós sabemos qual é a vantagem de alguns cursos. Tipo, no meu caso, estou fazendo Química, licenciatura em Química, para ser professor, futuramente. E um país não pode desenvolver tendo somente médico e os juízes. Yeah. Né? Precisamos de outros cursos. Então, eu queria que o Justino Gomes fizesse uma análise sobre isso. Porque as crianças focam mais nesses cursos. O que está em causa? Eu diria que aqui, se formos fazer uma leitura partindo de que a própria pessoa, ou a própria criança, neste caso que você mencionou, Sim. está inserido dentro de um contexto e a sua reflexão, ali fazendo, por exemplo, um diálogo com o Antônio Gramsci, podemos ver que a sua reflexão, né, tem um ponto de partida. Sim. E este ponto de partida é aquilo que a própria sociedade, né, constrói e faculta a essa criança. Sim. Então, nós temos uma sociedade em que certos cursos, né, são praticamente desconhecidos, entendeu? Então, devido a esse desconhecimento, dificilmente teremos a própria
predisposição, né, dos alunos que vão sair do ensino secundário a esses cursos, porque são desconhecidos. Por exemplo, se mencionarmos o curso de antropologia, né, no sistema educativo guineense, é um curso praticamente desconhecido. Sim. Então, dificilmente um estudante do ensino secundário vai saber o que é antropologia para depois ter uma certa escolha, uma certa escolha que pode ser preferir ao curso da antropologia. Então, isso se verifica devido à configuração do próprio sistema educativo. Então, tirando isto, tendo uma sociedade que mais ou menos está mais atrelado a supostamente cursos tradicionais, podemos dizer, Sim. E que tem uma pouca disponibilidade para diversificar a formação dos seus cidadãos, então passa a atuar de acordo com aquilo que já está conhecido, né, para ter como captar os recursos. Num contexto de ausência das universidades públicas, como a Guiné-Bissau, as universidades privadas atuam de acordo com a preferência do público. Então, se o investidor na educação superior perceber que há uma forte tendência dos guineenses a preferir os cursos de medicina, de direito ou de educação, então seria um potencial negócio para este investidor, né, investir nesses cursos. Agora, se formos ver a própria necessidade do país, veremos que o país precisa muito além desses cursos. Até porque a própria forma de pensar a sociedade, a própria forma de viver na sociedade é uma forma diversificada. Sendo forma diversificada, não há como não perceber que os cursos das áreas sociais, sobretudo, são muito importantes no estudo, compreensão, explicação ou interpretação da sociedade. Então são esses cursos que dão elementos, que dão subsídios para a formação das políticas públicas ao governo. E eu só vou destacar aqui alguns exemplos práticos no caso da Guiné-Bissau. Tirando os esforços dos períodos coloniais, ou tirando os esforços dos governos coloniais em termos de criação dos espaços de divulgação científica, neste caso, nós podemos apontar a existência da primeira revista científica guineense na década de 80. Primeira revista? Primeira revista guineense, 1980. Aí eu falo da criação do INEP, né? E ao mesmo tempo... INEP, que é Instituto de Pesquisa. Isso, ao mesmo tempo o surgimento da revista dos estudos guineenses, que é a revista Soronda, que é associada a este instituto, que foi no ano 1985. E esta revista teve a sua primeira publicação em 1986. Então, partindo desta data, 1986, em que você tem um grupo dos intelectuais guineenses, onde configura o próprio Abdoulaye Sylla, configura o próprio Delfim da Silva, isso, o professor atualmente que está na Universidade de Colinas de Boé, Fafalico Dao também, o falecido Fafalico Dao, e diferentes outras personalidades guineenses, né, na altura. Você tem um conjunto de intelectuais guineenses que vieram, por exemplo, das áreas, né, humanas ou sociais, que pensaram a Guiné-Bissau. Mas vá só ver como é que as produções estavam nessas revistas. Como era isso, tente ver as edições, tanto especiais, assim como edições normais, né? De 1986, por exemplo, né? Mesmo não percorrendo todo o percurso, mas vá até 2005, por exemplo. O que é que você vai perceber? Vai perceber uma reflexão sobre a sociedade. Pode servir para a construção das políticas públicas de desenvolvimento da Guiné-Bissau. Por quê? Porque ali se tem um estudo social da Guiné. E esse estudo é muito fundamental para a identificação
das áreas que devem ser dadas a prioridade para a própria reconstrução do país. Então, eu vejo que essas áreas são áreas que não devem, né, ser menosprezadas, sobretudo num estado da Guiné-Bissau em que você precisa conhecer, né, a própria configuração das, porque ainda não foi feita, né, a configuração da sociedade, para depois saber como organizar as políticas públicas. Só para apontar aqui um exemplo, em 2007, Moema Parente Augel, que é brasileira, que também estuda muito a Guiné-Bissau, sobretudo a literatura da Guiné-Bissau, contribuiu bastante na divulgação da literatura editorial da Guiné-Bissau. Eu conheço as publicações dela desde 1985, que ela vinha a publicar. Em 1986 organizou 2 livros, né? Um que é Ordem Cantachiga, o outro que é Nova Literatura da Guiné-Bissau. Em 2017 publicou o Desafio de Escombro. Né? No Desafio de Escombro, ela disse que até no momento, até na data da publicação do livro dela, não existe uma historiografia guineense. Não existe uma obra assim que traz, né, de forma completa a própria história da Guiné-Bissau. Entendeu? Não existe. Então, se formos comparar, por exemplo, aqui no Brasil, nós podemos, né, identificar 3 grandes figuras. Por exemplo, quais são essas figuras? Podemos identificar o Caio Prado Júnior, podemos identificar Raimundo Faoro, podemos identificar Gilberto Freira, né? Casa Grande Senzala, entendeu? Então, Casa Grande Senzala de Gilberto Freira, assim como os donos do poder, Raimundo Faoro, e identificando também a obra do Caio Prado Júnior, aí você tem o quê? Você tem uma trilogia, né, que te dá a ideia como é que o Brasil está construído. Você consegue enxergar quem é o Brasil. Porque você consegue ter a base da formação da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, para a partir daí ver como é que se desdobrou o processo. Mas todos são resultados dos estudos das áreas sociais. Entendeu? São estudos muito fundamentais para pensar as políticas públicas no Brasil. Então, além dessas obras ou desses autores, existem muitos outros autores, muitas outras obras. Só para dar um exemplo, a própria política racial, a democracia racial, né, as ações afirmativas para aí fora, foram resultados das pressões, né, das identificações dos problemas ou feitas a partir dos estudos das áreas sociais. Aí vamos entrar nas ciências sociais, história, antropologia, sociologia, etc. Então, as áreas sociais são áreas muito importantes na formação da consciência crítica da sociedade guinense, ao mesmo tempo da identificação e construção das soluções dos problemas. Ok, a entrevista foi extremamente importante. E agora estamos quase na reta final da nossa entrevista de hoje. E Justino Gomes, queremos as palavras finais dessa nossa entrevista. Agradeço bastante ao senhor por esta oportunidade e agradeço também imensamente aos nossos telespectadores. Um abraço forte e espero que esta oportunidade que me deu seja estendida a outros estudantes e encorajo-te também neste processo de construção e divulgação das experiências dos estudantes, sobretudo aqui na Unilab, e que de certa forma ajuda-nos a refletir sobre aquilo que é o processo de reconstrução do nosso Estado. E para a comunidade acadêmica eu desejo progressos de sempre, dedicação e
que as energias não faltem, né, para o estudo e que Deus nos permita que alcancemos os nossos objetivos, que é de nos formarmos e darmos as nossas contribuições, né, assim que for possível no nosso país ou fora do nosso país. Ok, e muito obrigado. Chegamos já ao fim da nossa entrevista com o grande estudante guineense no Brasil, Justino Gomes, que é estudante da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Muito obrigado, do outro lado. Quem condicionou essa entrevista chama-me Diógenes Cabi Vulgo Canho. Até já.